a gente está falando aqui de crescimento de tentativas de feminicídio e feminicídio aqui no Brasil. O Felipe Souza compartilha conosco alguns dados do Anuário de Segurança Pública de 2025 e que mostram em números essa realidade que a gente noticia aqui diariamente na CNN Brasil. Esse é mais um caso chocante, mais um caso que sim, temos que ficar indignados, Renan. Tem, inclusive, um outro episódio também em São Paulo, nessa mesma região, zona norte da capital paulista. Um outro caso de tentativa de feminicídio. A polícia já pediu a prisão preventiva de um homem que atirou cerca de 6 vezes contra a ex-namorada. Tem, inclusive, o registro das câmeras de segurança, Renan. É de fato assustador, né? A gente que está nessa profissão há muito tempo, a gente se espanta ainda com tamanha violência e com o avanço desses casos de feminicídio. Tudo aconteceu na Zona Norte, ou seja, está inclusive registrado na mesma delegacia onde o atropelamento foi registrado e a investigação também está partindo de lá. Vou citar aqui o nome do agressor, né? E é sempre bom a gente trazer o nome desses agressores, sim. A gente não pode esconder nome, idade, absolutamente nada, imagem, nada. A gente está falando de Bruno Lopes Fernandes Barretos. Ele inconformado, ainda segundo informações que obtivemos, inconformado com o término do relacionamento, ele foi até o local de trabalho da ex-namorada. Ela trabalhava em uma pastelaria. Segundo relatos, ele chega até o local, pede para ela sair, né, de lá, mais de uma vez que ele gostaria de conversar com ela. E estava pedindo, muito exaltado, pedindo para que ela saísse ali do local. Ela não saiu, porque ela estava trabalhando. Inclusive, não quis obedecer à ordem de ex-namorado que chegou e achou que poderia fazer o que quisesse. Ele sai, retorna com 2 revólveres e dispara ao menos 6 vezes contra a vítima. A maioria dos disparos acabou atingindo a região ali da cintura e também das pernas. O helicóptero Águia precisou ser acionado, fizeram ali, né, os primeiros socorros, torniquetes na perna dela e resgataram para o Hospital das Clínicas. Então, mais uma vez agora, a Polícia Civil está atrás desse homem. A gente está falando de Bruno Lopes Fernandes Barreto. A vítima, Evelyn de Souza Saraiva, infelizmente ela ainda segue em observação, também está passando por um estágio bastante delicado e as informações que a gente tem, a motivação seria ciúmes. Ciúmes porque esse agressor, o ex-namorado, não se conformava, Carol e o pessoal que está com a gente no Novo Dia, com o término da relação. Inclusive, teria se incomodado por ela estar em um novo relacionamento há aproximadamente um mês. Isso teria incomodado e ele teria relatado para pessoas do círculo de amizade, inclusive do círculo de amizade da ex-namorada, que se não fosse com ele, não seria com mais ninguém. Olha só a que ponto chegamos. E esse não é um caso isolado, esse é um caso que a gente está divulgando aqui. Infelizmente, a gente está falando de casos recorrentes de tentativa de feminicídio e também de feminicídio. Repetindo os números, Carol, acho que é importante a gente trazer mais uma vez os dados do Anuário de Segurança Pública de julho de 2025, ou seja, números ainda recentes desse ano, tá? Quando a gente fala só na cidade de São Paulo, a gente está falando de um aumento de 38%, que foi em 2023, para 51 em 2024. E aí a gente faz essa comparação de 2023 com o mesmo período de 2024. Tivemos um salto na cidade de São Paulo de 25% de casos de feminicídio. Quando a gente olha Brasil, quando a gente abre o leque, os casos de tentativa de feminicídio cresceram 19% numa comparação com 2023 e 2024. Ou seja, o que a gente está acompanhando nesse momento, que a gente está trazendo aqui de casos recorrentes, é uma realidade que acomete mulheres no Brasil inteiro, acomete mulheres que vivem à margem desses homens covardes e que infelizmente estão atacando ex-mulheres, estão atacando namoradas, ficantes. Por quê? Por ciúmes, por acharem que podem fazer o que estão fazendo. A gente vai continuar cobrando, a gente vai continuar trazendo e relatando aqui na CNN esses casos e trazendo o nome, sobrenome, idade desses covardes. Carol, a gente segue de olho nessas histórias.